Bem-vindos a mais um Tomorrowcast, edição especial de South by Southwest, de volta ao Brasil e nos estúdios da Empathy, que gentilmente nos recebe sempre e nos dá esse ambiente bacana para a gente poder conversar. Hoje a gente começa a nossa série para falar sobre o que a gente viu em Austin durante esses dias de muita imersão, de muito conteúdo e de muita conversa. E aí, para a gente seguir nessa conversa, a gente tem aqui a visita da Laura Barros. Laura, bem-vinda ao Tomorrowcast, bem-vinda a estar com a gente nessa gravação aqui do nosso wrap-up de South by Southwest. Você que sempre enriquece as nossas conversas. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, o prazer é todo meu, gente. Uma honra estar aqui com vocês hoje. A gente tem também a Larissa, lá que já é nossa parceira das gravações aqui no Tomorrowcast. E mais um ano de parceria, Studio for Tomorrow, AB Design, muitos associados com a gente levar essa conversa lá cada vez mais longe e o papel do design nessa conversa como um todo. Bem-vinda ao Tomorrowcast. Muito obrigada, Camila. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui, é um prazer sempre a parceria com vocês. Bom, eu sou o Camilo Barros. Eu sou a Camila Tabaque. E lá em Portugal, já de volta à nossa base, quem temos? João Batista. Bom, vamos seguir então nessa nossa conversa aqui. É o começo de uma jornada que a gente vai falar bastante sobre tudo o que aconteceu no South by Southwest 2025. Não só o que aconteceu dentro da nossa jornada, que foi super rica esse ano, com muita gente bacana, conversas de alto nível. Mas só para a gente começar aqui a aquecer um pouco, vamos para a percepção de cada um. Posso começar com você, Laura? Percepção do South by Southwest, o que foi, como é que ele te pegou esse ano? Você que já não é mais uma novata de South by Southwest, né, que já teve com a gente ali também no ano passado. O que você sentiu esse ano em Austin? Esse ano, como meu segundo ano, o FOMO fica muito menos intenso, né? Eu acho que principalmente aí com a curadoria do Institute for Tomorrow, a gente sabe que mesmo escolhendo uma palestra que não necessariamente seria a melhor ali dentre tantas opções, a gente acaba recebendo essa curadoria no final do dia que dá um certo alívio, assim, né? Essa troca que a gente tem ali no final, de fato, enriquece muito. São muitos temas quentes. Inteligência artificial aí cobriu quase 100% das palestras, com temas paralelos, né? Inovação, tecnologia, biotecnologia. Enfim, tem muita coisa legal pra gente conversar aqui hoje. E tem o caderninho da Laura, né? Caderninho da Laura é valioso, o caderninho da Laura. Faz parte aí da minha técnica de memorização, anotar tudo que eu escuto, porque de fato é muito conteúdo, né? Muito bom. Lari, para você, você que já é uma veterana de South by Southwest, conta pra gente. De SX, cada ano é uma experiência diferente. Eu costumo dizer que o evento pode ser o mesmo, mas cada ano é uma experiência diferente. E esse ano achei que algumas coisas mudaram um pouco. Então, em relação à parte de cara de marcas, achei que tá um pouco diferente, cada ano vem mudando em relação a isso. Achei que mudou um pouco em relação a temas. Então, sim, obviamente, inteligência artificial no foco lá a todo momento, mas falou-se muito sobre saúde social. Então, no ano passado já falou bastante sobre as conexões humanas e esse ano trouxe isso ainda com mais peso. Então, foi a palestra de abertura, foi a palestra as últimas palestras, a palestra que foi falada da Michelle Obama, enfim. Então, diversas palestras com esse tema da importância da conexão humana. Então, isso me chamou bastante atenção também. A gente já vai chegar nessas experiências aí de horas de fila para Michelle Obama, a gente vai chegar lá. Camila, conta pra gente aqui, você que... Eu falei que a Laura não é veterana, que já falei que a Larissa é veterana, você eu já não sei nem mais aonde eu enquadro, né, de tanto tempo de South by Southwest, mas sempre um ano diferente, né? E o que esse ano pegou você? Eu acho que a gente sempre tem muita dúvida da relevância do festival no ano seguinte, né? A gente sempre se questiona muito sobre, será que o festival vai continuar relevante? Será que os temas vão ser interessantes, os nomes? E
o SX ele passou por uma mudança até de donos, né? Tem uma empresa de mídia que agora é sócio do SX depois da pandemia. E tinha muito esse questionamento. Ele tinha uma questão mais política que esse ano também, embora, né, a gente tenha uma situação Trump ali, não estava tão aflorada como a gente gostaria. Mas eu acho que uma coisa que eles conseguiram esse ano foi ter nomes muito fortes, né? Michelle Obama, por exemplo, estando no palco, realmente eu acho que traz um peso muito grande. A gente teve alguns nomes ali que a gente vai falar, mas que eu acho que trouxeram, assim, um peso novamente para o festival em relação ao cenário, principalmente americano, né? Ele é um festival com recorte americano, governo, política, temas, né? Isso enfim, é uma outra questão que também muitas pessoas criticam no sentido de que falta, às vezes, um olhar mais asiático, com a China tendo um poder tão forte dentro das economias atualmente, mas eu achei que ele ganhou uma relevância assim, de nomes esse ano que a gente estava esperando nos últimos anos, enfim, que foi importante. Eu vou pegando vocês falando aqui, mas vou saltar lá pro João. João que tinha um papel esse ano diferente, né, também, que estava ali cobrindo para briefing, com um veículo português ali também, que trouxe esse olhar, né, já que o South by Southwest agora atravessou o Oceano Atlântico, chegando em Londres também. João, para você, que também já não é mais veterano, já não é mais novato de South by Southwest, que pegou para você? Como é que foi teu South by Southwest diferente esse ano? Este ano finalmente consegui trazer um bocadinho do gostinho português até Austin, e agora a missão é levá-los até Londres para finalmente Portugal adotar aqui o South by Southwest. Eu acho que para mim é sempre difícil comparar edições do South by, mas há edições que nos marcam e esta foi uma delas. Ainda estou a digerir toda a informação que nos vem, porque é muita informação durante muito tempo e a vários níveis, mas acho que foi, agarrando aqui nisto que a Camila estava a dizer e que também foi falada já aí, acho que foi o reafirmar da importância deste evento com o cunho de figuras muito, muito, muito importantes no panorama mundial, numa altura em que o mundo a cada semana dá um pulo de 10 anos e vivemos nesta crise de identidade mundial, não é? Os países estão nesta luta de identidades e a América está no centro dessa polémica. Portanto, neste caldeirão de emoções e de sentimentos, acho que conseguimos guiar-nos a nós e à nossa missão por uns caminhos muito interessantes e houve aqui resultados muito interessantes que vamos falar sobre eles. Mas e você, Camilo? Você está perguntando para todo mundo, e a sua percepção? Bom, a minha percepção do South by Southwest desse ano, eu acho que eu comentei bastante lá. Eu não sabia se eu estava ficando velho ou se de fato as coisas estão acontecendo de uma maneira mais acelerada, assim, né? Eu me senti muito mais presente dentro de sala do que vivendo a cidade, vivendo o evento como um todo ali. E acho que veio muito essa reflexão em relação ao conteúdo, a tudo que a gente está vendo durante, né, o evento ali. Eu tive um consumo de conteúdo esse ano e continuo consumindo agora no pós, através das gravações, de tudo que vem acontecendo ali. Mas eu acho que eu pego muito essa questão de que a gente está sim falando de tecnologia, mas a gente está já vendo uma aplicação para essa tecnologia e a gente começa de alguma forma a entender como isso tudo se encaixa e aí colhendo ou cuidando dos problemas que isso vem gerando ou dos benefícios que isso pode gerar, né? Acho que a gente vê na questão dessa mudança de saúde mental para saúde social, o entendimento de que já faz parte a tecnologia de tudo isso e como é que a gente vai lidar com tudo isso, ou como é que a gente está lidando com tudo isso. E de outro lado, a gente vê assuntos onde a tecnologia tem entrado de fato na ciência, entrado de fato ali, sobretudo quando a gente fala de medicina e vendo como o salto que a gente pode dar, né? A gente falou ali não só da questão da singularidade que aparece sempre ali,
mas a gente está falando de longevidade já com coisas comprovadas, a gente está falando de cura de doenças que há anos a gente vem buscando ali e com estudos já super avançados, a gente está falando em células que se manipulam, que são criadas virtualmente, né? E do outro lado a gente está falando de tecnologia que vive de inteligência viva. Acho que não vai faltar assunto aqui pro nosso papo. Então tá, pra gente começar, vamos começar com a nossa convidada. Laura, conta pra gente o que, né, assim, de tudo que foi pro caderninho, o que mais te chamou a atenção, assim, que ficou mais na sua cabeça? Bom, muitas coisas me chamaram a atenção, mas o meu universo, né, eu trabalho na ESA Tecnologia, uma empresa de proteção digital. Então, eu comecei o meu SX assistindo a palestra da Meredith, que é a presidente do Signal, e ela logo de cara traz a seguinte reflexão, né? Todos nós temos algo a esconder. E aí ela lança, imagine que todas as suas conversas estão num backup e um link desse backup, todas as suas conversas nos aplicativos de mensagem. E esse link é enviado para todo mundo que você conhece. Seus amigos, sua família, seu chefe. Será que privacidade realmente não importa? E aí dá um frio na barriga de imaginar, né? Então, ela traz essa reflexão muito forte na fala dela, né? O Signal, para quem não sabe, é um aplicativo de mensageria, é um open source, eles focam muito na privacidade dos dados, e ela traz que eles não coletam esse dado, que a única forma de você não ter o dado é não coletando esse dado, que é diferente de como funciona o WhatsApp, que apesar de também ter a criptografia de ponta a ponta, ele coleta metadados e te permite salvar as conversas em nuvem, né? Então, hoje, a política do WhatsApp e de outros aplicativos de mensageria, elas são muito claras que eles não usam esses dados para nada. Mas a verdade é que daqui 10, 15 anos, a gente não sabe quais vão ser essas políticas. Coleta para quê? Por que coleta? Exatamente. A gente não sabe como é que vão ser essas políticas. Então, e eles vão continuar com o seu dado. Então, ela traz uma reflexão de o quanto, se a gente tem ciência do quanto a gente negocia diariamente a nossa privacidade, a confidencialidade das nossas informações, e se a gente, de fato, está ciente do preço que a gente está pagando para abrir mão delas em determinados momentos. Então, eu fiquei muito reflexiva, né? A gente tem aí 6 grandes big techs que estão dominando a tecnologia e os dados, né? Os dados nossos de brasileiros que estão na mão de grandes empresas e que não necessariamente a gente conhece a política delas a fundo. Então, essa palestra me marcou bastante. Deixa eu pegar esse ponto especialista teu e da Hexa, né? Porque acho que isso foi uma conversa que surgiu bastante no SX, que a gente, há muitos anos, né, a gente vem falando sobre privacidade de dados, a gente já teve lá os whistleblowers, né, que são famosos, que trazem as séries que vêm ali por essa questão dos dados. Eu acho que a gente continua falando que dado é um problema e tudo, mas dado tá posto, né, ele vai existir de alguma forma ali. Quando a gente traz para esse ambiente das redes sociais, que a gente traz para as big techs e tudo, o que a gente vê é um movimento ali tentando mudar esse modelo, né, eu não capto dados, e isso eu não preciso trocar depois por publicidade, como é o caso, o modelo de negócio das grandes ali, Big Techs. E a gente viu não só, né, a Signal, mas a gente viu também Blue Sky surgindo ali também com essa conversa, também trazendo um pouco disso aqui. E aí eu sempre trago a provocação, né, que a gente assistiu lá a palestra da Meredith no Signal, depois a gente assistiu a palestra da Jay Graeber para falar de Blue Sky, e a gente foi postar no Instagram, né, onde tá lá os dados sendo captados, né? Como é que você vê essa movimentação do lado do usuário, né? Essa questão é uma preocupação só das Big Techs e o usuário ainda não acordou para isso? A gente tem acordado, né? Essas reflexões, elas são muito importantes justamente para a gente refletir o quanto a gente está disposto a abrir mão dos nossos dados e da nossa confidencialidade, né? E a Meredith até traz isso, né? A pergunta certa não é o que você tem a esconder, mas por que alguém deveria ter o direito de bisbilhotar a sua vida, né? Então, é isso. Assim, a gente precisa estar muito consciente dos dados que que essas empresas estão coletando. No fundo, quando a gente discute inteligência artificial, a inteligência artificial nada mais é do que um monte de dados juntos. Então, em alguma medida, a gente vai ter que abrir mão dos nossos dados, mas é importante que a gente tenha ciência do que está acontecendo, né? Senão, a gente vai sendo só levado, e a gente não para ter essa reflexão, que é muito profunda, né?
imaginar que as nossas conversas, por mais simples que elas sejam vazadas para todo mundo, dá um frio na barriga. Mas é isso, a gente, eu acho que esse ano a conversa de dados ela tem mudado muito, né? Eu acho que ela já foi mais presente, até por uma questão que era, as pessoas não entendiam muito bem a questão ainda de dados, né? Eu acho que dos outros anos a discussão era muito em torno de trazer, acho que um alerta de que estava se captando dados, que as plataformas estavam fazendo isso. E eu acho que hoje a gente está numa discussão muito maior sobre o que as empresas estão fazendo com esses dados, o que é relevante, o que não é. E isso realmente cruza muito com inteligência artificial, né? O que as empresas estão fazendo com os dados de inteligência artificial, né? Para alimentar ou não a inteligência artificial. E eu acho que uma das outras temáticas que para mim apareceu bastante foi como é que a gente quer cada vez mais uma relação com as marcas com profundidade, que a gente não quer mais uma relação superficial, e o quanto, a hora que a gente está falando de inteligência artificial, o quanto que a gente começa a demandar que eu tenha uma experiência mais personalizada e que se estão coletando meus dados, se a gente tem inteligência artificial, então que isso seja utilizado de uma forma melhor. E é interessante porque uma das palestras que eu ouvi era da Hair Beauty, né, que é a marca de beleza da Selena Gomez, e que traz uma proposta de valor muito de uma conversa sincera com os usuários, assim, uma conversa sincera com os clientes. Ela usa muito a narrativa de que a marca de beleza, né, que as marcas de beleza, elas precisam estar ali mais para fomentar a beleza natural das pessoas do que para construir uma beleza padrão. E aí era a CMO, né, da marca que estava ali contando um pouco. E aí o que ela falou foi muito sobre isso, assim, como é que eles têm buscado cada vez mais a construção de uma experiência que ela é muito pessoal, mais do que personalizada, que ela é muito pessoal, assim, de como é que eles têm fomentado muito a questão de comunidade, de diálogo com essa comunidade. E aí eu acho que a gente acaba entrando realmente nessa questão de comunidade, né, de saúde social. E aí a gente vê como é que essas coisas vão transitando, né, como é que a gente sai de dados para relações mais honestas e abertas com as marcas, mas muito mais humanas. E aí a questão toda de comunidade e de relações pessoais. Então, para mim, isso foi uma coisa que começou a ficar muito marcante, assim, dessa mudança de padrão também no comportamento das marcas com seus clientes. Autenticidade acho que foi a palavra que mais apareceu ali nessa relação, né? Da gente poder buscar de volta a autenticidade. Uma coisa que a gente não deveria tá tendo que ficar atento, né? Porque deveria ser inerente de uma relação, você ser autêntico, mas acho que talvez seja ali uma das palavras que a gente mais ouviu durante esses dias, né? Lari, conta pra gente da palestra da Michelle Obama, porque confesso que fiquei, assim, chateadíssima, porque foi uma palestra que foi anunciada bem depois, logo faltava acho que uma semana pro evento, passagem comprada, tudo já para voltar pro Brasil, então foi uma palestra que eu não consegui ficar e eu amo, o livro dela é magnífico, e eu sei que você ficou lá horas na fila para garantir o lugar, como é que foi? Fiquei horas na fila, na verdade a gente tinha toda uma programação de entrar no Ballroom D logo cedo, assistir as palestras anteriores e ficar sem limites até chegar à palestra, mas no final eles cancelaram todas as palestras anteriores, realocaram todas as palestras por uma questão de segurança passar, enfim, e ficamos 3 horas na fila, todo mundo sentado na fila, eles vinham com códigos e tal, estava muito disputada, mas foi assim, valeu muito a pena. A palestra, na verdade, foi uma gravação do podcast dela com o irmão, e tinha a doutora Laurie Santos, que é uma especialista em ciência da felicidade. Ela é professora e pesquisadora de Whale. Eles falaram muito sobre experiências familiares mesmo, então eles falaram sobre o luto da mãe e como isso uniu a família deles e como isso uniu os laços familiares, e eles enfatizaram muito, muito, muito o impacto das redes sociais na saúde mental das pessoas. Então eles
destacaram isso, sobre esse impacto, sobre o uso da diminuição do uso do celular, do uso da tecnologia para a saúde mental e social das pessoas. Então, desliga o celular e vive a saúde social ali no tete-a-tete mesmo, no contato pessoal com todo mundo. Falaram sobre saúde, a Laurie Santos falou sobre a felicidade mesmo, então como fazer para isso, para gerar essas conexões e ter impacto na felicidade no dia a dia pessoal e profissional. Foi uma palestra gostosa de assistir, foi realmente a gravação do podcast, foi muito divertido, foi muito leve, eles são muito leves, eu confesso que eu tô super ansiosa para assistir os outros episódios do podcast, porque eles são realmente muito leves, e fora que assim, estar lá diante dela gera toda uma emoção e aquela sensação de, nossa, estamos vivendo isso mesmo, então foi realmente muito impactante. Exercício, né, dessa coisa da saúde social que tanto se falou, viver em comunidade, Exato. Entrou a fila ali. Deixa eu pegar um gancho aqui, a gente falou do podcast da Michelle Obama, a gente vai falar de outros podcasts aqui, acho que o podcast mostra o poder dele, né, a gente tá aqui num podcast discutindo e a gente vai, a nossa ferramenta aqui já há alguns anos para essa discussão, e a gente viu o South by Southwest indo muito para esse caminho do podcast, né? Eu vou jogar lá pro João, porque o João teve uma experiência bastante interessante, que também olhando para podcast, né, o João assistiu o lançamento do podcast do Moonshot, que é falando sobre inovação, foi o Google falando sobre inovação, né? A gente sempre coloca o Google como uma das empresas inovadoras, e a gente teve a oportunidade de gravar depois com o AstroTalent e falando não só sobre o podcast dele no nosso podcast, mas também falando sobre inovação e como o Google olha para isso na questão de inovação. E, gente, o Google também falha, né? E faz parte do processo falhar. Conta um pouquinho, João, pra gente. Obrigado, Camilo. Foi uma experiência incrível. Aliás, a palestra deles foi a apresentar mesmo, a lançar o The Moonshot Factory, o podcast, onde eles vão apresentar e falar dos seus maiores falhanços ao longo de 15 anos. Tiveram ali alguns convidados ilustres, nomeadamente uma cara muito conhecida exatamente dos Mythbusters, como para quem é fã, que ninguém melhor para falar de falhanços como essa personalidade. E depois o Tomorrowcast foi entrevistar pessoalmente o Astor Teller e tivemos ali uma conversa sobre exatamente como é que se funda uma empresa a pensar que se vai falhar, como é que se vive o falhanço, embora o Astor Teller tenha dito que não gosta desse falhanço, e também como é que se pode, de certa forma, contaminar esta cultura para que o mundo consiga uma evolução e uma inovação real e palpável. Porque, quer dizer, no final do dia o diretor financeiro não gosta da palavra falhar, não é? Porque, quer dizer, é um desperdício de custos, mas as grandes evoluções do mundo, as moonshot innovations, são realmente estas que é preciso falhar, e quer dizer, e quando eles estão a pensar em lançar um foguete, em até o próprio Waymo, que é o carro que toda a gente experimentou durante Austin, o táxi autónomo, é um projeto que nasce dentro da Google X e da Moonshot Factory. Portanto, quer dizer, e só grandes evoluções mundiais é que se conseguem assim, com este tipo de mentalidade, e no fundo ter uma teoria e ter uma disciplina e uma metodologia já preparada para falhar. Ou seja, já vamos partir do princípio que vamos falhar, então neste caso, se vamos falhar para inovar de uma forma metodológica. Mas agarrando também aqui no formato podcast, Camilo, eu concordaria muito que os podcasts foi, para mim, se calhar o modelo de palestra que mais evoluiu dentro do festival este ano. Tivemos uma sala dedicada nomeadamente a podcasts, onde outros podcasts vieram pela primeira vez a fazer uma edição ao vivo. Trago aqui também o Marcus Brownlee, que é o nosso Tech Geek que esteve presente, que pela primeira vez também com uma sala cheia e criaram uma dinâmica muito interessante. Eu também sugiro que vejam
e ouçam esse podcast, porque realmente é uma lição de casa como fazer conteúdo com um podcast e como experimentar a interação e trazer o fandom e ser creator de conteúdo. Bem, foi uma aula também. Portanto, quer dizer, realmente o podcast está a assumir-se como um formato importante, até mesmo nestes grandes eventos, não é? A gente viu, inclusive, Scott Galloway muito mais solto no podcast dele, na gravação do podcast dele, do que no palco, no próprio Ballroom D. A gente já vai falar das análises ali de Scott Galloway, mas ele foi muito mais agressivo, muito mais ácido, que é a natureza dele, quando a gente viu no podcast. Mas, falando em podcast, pra gente fechar o assunto podcast aqui, não foi só a Larissa que ficou na fila ali por horas para assistir Michelle Obama. A Camila ficou na fila para ver um podcast sendo gravado, é isso? Fiquei na fila quase, foi quase, assim, acho que eu fiquei mais ou menos umas 2 horas ali, não precisava, confesso. Mas era só para ficar na grade, é tipo show, assim, né? Mas foi para ficar na grade, na verdade, acompanho Brené Brown já há muito tempo, assim, acho que a primeira vez que eu vi ela no palco, inclusive indicação de uma amiga, acho que foi em 2019, que a gente tava no SX, uma amiga me mandou, falou assim, nossa, essa mulher é fantástica e ela vai estar no palco, vai assistir e tal. E foi a primeira vez que eu vi Brené Brown e confesso que até chorei, né, foi uma palestra super emocionante dela. E aí esse ano ela estaria de novo em 2 palestras, uma eu não consegui assistir, eu falei, não, essa eu vou garantir, vou chegar lá muito tempo antes, vou pegar coloquei um sanduíche na mochila, assim, de manhã logo cedo, eu falei, vamos entrar lá logo cedo pra garantir que eu vou conseguir ver ela de perto, e ela tava gravando um podcast, na verdade que não é o podcast dela, né, ela até tem um podcast, mas ela tava gravando com Andy Roddick, pra quem gosta de tênis, é um dos principais jogadores dos últimos anos, assim, já tá aposentado, e aí gravando no podcast dele, que é um podcast que fala sobre tênis. E na verdade foi uma grande desculpa ali, né? Parece que ela é uma grande fã de pickleball, que é uma tendência que vai chegar no Brasil forte ainda. É o próximo beach tennis, exatamente. Daqui a pouco a gente vai começar a ver as quadras de pickleball aqui no Brasil ficarem mais famosas. E aí eles começaram falando sobre esse paralelo entre tênis e pickleball, enfim. Mas eu acho que depois acabaram entrando muito sobre, né, que é o assunto dela, que é sobre vulnerabilidade, sobre como é que a gente se comporta dentro da sociedade, com as nossas relações. E aí falando muito sobre a postura dele dentro e fora de quadra, e que eu acho que para mim foi o grande aprendizado dessa palestra, assim, que foi sobre como é que a gente acabou criando uma sociedade que busca felicidade no resultado. Então, a gente sempre espera que a felicidade venha do resultado final. Então, quando você muda de emprego, quando você consegue um cargo, quando você muda de casa ou consegue fazer uma viagem, quando, na verdade, a felicidade está no processo. E aí é uma coisa que ela estava falando muito com ele sobre como ele era diferente de alguns outros jogadores, e ele falando muito que é isso, que para ele a grande graça de tudo era o processo, ele sentia muito prazer em estar na quadra, em estar no treino do dia a dia, da rotina, então que essa é a coisa que ele mais sente falta, em relação a ter saído, né, das quadras profissionalmente, mas que ele continua jogando, então que é uma coisa que ele consegue manter ali, e para mim isso foi muito legal. Embora o que é interessante falando de formatos, né, foi uma conversa muito fluida, ao contrário, eu assisti o outro podcast que era da Laura Santos, que estava lá com a Michelle Obama, mas gravou o podcast dela também ao vivo falando sobre, que é um podcast que fala sobre saúde mental, que é o The Happiness Lab. E ela estava falando, né, sobre, na verdade, sabático. Ela estava entrevistando uma pessoa e falando da importância de sabáticos,
o que é legal é que os dois podcasts eram muito diferentes, o da Brené Brown super solto, o da Laura Santos bem roteirizado, assim, com as perguntas, bem, né, mais num formatinho mais quadrado, mas que também é muito interessante. Mas o que é legal dessa outra palestra é porque no final eles falaram sobre sabático, e aí eu fui falando assim, gente, sabático, como se fosse uma realidade para qualquer pessoa, né? Assim, Sabático como luxo, né? luxo total. Quem consegue tirar um sabático? E aí foi legal porque o que, na verdade, eles trouxeram de reflexão é como a gente deveria olhar para o sabático como um planejamento de carreira. Na verdade, a gente não está falando de tirar um ano, largar tudo, mas como a gente deveria, de repente, olhar para um sabático de 3, 4 meses a cada 5, 7 anos de trabalho, como um período para você conseguir se reenergizar. Que a gente está numa sociedade que a gente tem muito mais burnout. Hoje, por exemplo, depressão já atinge mais de 30% da população. E como esses momentos de pausa, sem ser uma pausa, e aí diferente das férias que eles falaram, né, brincaram ali que quando a gente sai de férias, na verdade você tira um tempo, só que o seu trabalho não, né, então quando você volta você tem um acúmulo de coisas que enquanto você ficou parado, e no sabático não, você tem uma total ausência, então alguém vai precisar preencher o seu lugar, alguém vai precisar dar conta daquela demanda, e quando você volta você não tem essa responsabilidade acumulada. E o quanto isso pode ser importante mentalmente para a gente conseguir, dentro desse momento atual nosso de sociedade, se reenergizar. Então, foi bem legal, assim, é um podcast que já deve estar no ar agora, mas gostei da experiência dos dois. E agora vamos sair de podcast. A gente posso complementar um pouco no podcast? Eu tive o prazer de assistir o podcast da Brené Brown também. E eu acrescento uma outra reflexão muito poderosa que ela trouxe, assim. A gente ouve muito falar sobre autenticidade de um lado e de outro que a inteligência artificial não vai ocupar o lugar de nós, seres humanos, justamente por aquilo que nos define como humanos, né? E ela traz que essa definição ela é muito perigosa, porque, na verdade, nos últimos 30 anos, a gente tem aprendido que tudo que nos transforma em humanos, como emoção, conexão, empatia e construção da confiança, não são suficientes para o ambiente de trabalho. Então, essa reflexão dela me pegou, né? A gente vai ter que reaprender muita coisa para lidar com o que está chegando aí de tecnologia. Porque, de fato, a gente tem esquecido e não tem sido valorizado naquilo que nos é mais precioso, que é ser humano, né? Então, fica a reflexão. Ela traz uma coisa que a gente fala muito no design, né? Que é a crise da imaginação, né? A gente está cada vez mais objetivo nas coisas ali. E ela trouxe um ponto ali que a base da curiosidade é a vulnerabilidade, né? E a gente está perdendo essa disposição de ser curioso para não ser vulnerável. E isso, nessa evolução, é bastante complexa ali. Porque quando a gente é vulnerável, a gente erra e não pode errar, né? Então, o discurso de, vamos errar, mas só que não. Mas eu queria aproveitar, então, Laura, que você trouxe isso. E a gente teve uma palestra que, para mim, eu acho que foi... assim, se não foi a melhor que eu vi, tá ali em primeiro ou segundo lugar, que é de um brasileiro. Cientista brasileiro. E eu queria e a Laura tava lá e a gente ficou mega conversando depois sobre essa palestra. Eu queria que você contasse pra gente o que foi essa palestra do Dr. Alisson. O título da palestra era Reconstruindo o Cérebro Humano em um Laboratório. E aí eu fui para essa palestra sem entender exatamente. Era grande. Era gigante. Resolvi arriscar e, de fato, esse é o meu segundo SX. Foi a melhor palestra disparada que eu tive a oportunidade de assistir. E, para motivo de muito orgulho nosso, era de um brasileiro, um cientista brasileiro que dá aula numa universidade da Califórnia. E ele começa a palestra dele trazendo a seguinte reflexão. O que eu não consigo criar, eu não consigo entender. Então, a ideia dele é recriar o cérebro humano em laboratório para que ele conseguisse entender o funcionamento. E, com isso, chegar a algumas respostas
e tratamentos para doenças neurológicas, né? Incluindo o autismo. Ele tem um filho autista, então isso também me chamou a atenção ali. Tem, inclusive, um ponto pessoal ali de muita vontade de fazer esse projeto acontecer. Basicamente, eles, através de uma única célula-tronco, eles criam um organoide cerebral em laboratório. Em 4 meses, essa única célula-tronco, ela se transforma em 5 milhões de célula-tronco. Então, fica mais ou menos de um tamanho ali de um meio feijão. O cérebro não cresce mais porque não tem vascularização, mas a ideia é que ele consiga estimular e entender como é que funcionam essas sinapses cerebrais dentro de um laboratório. E para isso ele cria um olho em laboratório, porque esse cérebro precisa receber estímulo, né? Então, e tem um caso interessante, quando eu voltei do SX, eu estava contando um pouco sobre essa pesquisa na empresa, e uma das pessoas que trabalha comigo entrou, eu já tinha começado a contar. E à medida que eu ia contando, ele ao final perguntou, que filme é esse, né? Que é um filme de ficção científica. Então, eles criam um olho em laboratório para que esse cérebro receba o estímulo e eles consigam entender como é que funciona a sinapse, né? E ele traz alguns cases super interessantes, assim. Ele já tem um robô que aprendeu a andar baseado no cérebro criado em laboratório. Ele tem um dos tratamentos do Zika vírus foi criado através deste projeto. Então, em 2016, a gente teve aquele problema do Zika em que as mães infectadas transmitiam para os bebês que nasciam com microcefalia, e eles conseguiram reproduzir o comportamento do vírus em laboratório e identificar que, de fato, era isso que estava ocasionando essa crise, né, de microcefalia no Brasil. Enfim, é super interessante. Parte desse projeto também advém de estudo de plantas da Amazônia, motivo de muito orgulho para nós brasileiros também. Então, eles estão estudando plantas que possuem neurotransmissores, e elas vão ser o princípio ativo de alguns desses tratamentos. Então, também super interessante. E por fim, o estudo que eles estão fazendo em parceria com a NASA. Então, a ideia de que a gente pode ter vida, né, que a gente vai precisar viver fora da Terra, o que eles já sabem é que todos os astronautas que foram para o espaço, eles têm um envelhecimento celular muito rápido. Então, se a gente quer viver fora da Terra, a gente vai precisar desacelerar esse envelhecimento. Então, eles estão fazendo um estudo muito profundo de como é que a gente gera retarda esse envelhecimento para que a gente consiga aí, em alguns anos, espero estar viva para assistir essa evolução da humanidade mesmo, né? Como é que a gente vai conseguir viver fora da Terra sem acelerar o nosso envelhecimento? Sendo, assim, muito, muito interessante. Acho que foi muito legal porque, assim, uma das coisas que ele trouxe muito ali, né, é exatamente o que um dos racionais deles é que um dos principais pontos que eles estavam explicando é que o cérebro é muito delicado. Então, como a gente precisaria de protocolos invasivos para conseguir estudar o cérebro, até então a gente não conseguia estudar o cérebro. Não conseguia, né, colocar algum receptor, você precisaria fazer uma cirurgia, então ninguém está disposto a isso. Então, tudo que se estudava de cérebro até então era muito dependente, por exemplo, ou, né, depois que uma pessoa falecia, ou algumas outras condições, principalmente quando a gente fala de cérebro infantil. Então, que essa pesquisa tem permitido que eles estudem esses primeiros anos, né, os primeiros meses de formação do cérebro, entender como é que tudo isso funciona. Então, foi realmente, assim, que nem a pessoa que trabalha com a Laura falou, assim, parecia um filme de ficção científica. Foi muito legal, assim, a palestra. E foi a última do dia. Foi uma que eu quase não fui, que eu falei, nossa, né, já não tô nem conseguindo mais pensar hoje, mas valeu super a pena. Deixa eu pegar essa temática aqui para a gente puxar um fio que foi bastante interessante quando a gente fala desse impacto da tecnologia na ciência, que eu trouxe como uma das coisas que mais me impactaram ali. Eu assisti também a palestra da Priscila Chan, a mulher de Mark Zuckerberg, e obviamente no papel ali, que eu acho que é até mais importante o papel dela, e ela trouxe também, né, a gente falou aqui sobre como as coisas estão sendo desenvolvidas em laboratório, e ela trouxe o papel ali da inteligência artificial na criação de células virtuais, que é um trabalho também que eles vêm fazendo no Chan Zuckerberg Institute, que aí tem obviamente o lado ali de uma instituição nessa busca, mas que o intuito ali é entender
o comportamento celular e acelerar descobertas médicas, assim, e já tem bastante coisa em evolução dentro desse processo, né? Então a gente vê como, de fato, a tecnologia pode interferir nesse ponto. Aí acho que o Dr. Alisson e a doutora Priscila, né? A doutora Priscila, que é uma pediatra, trazem muito esse lado do olhar da ciência para isso e a capacidade dessa evolução, mas a gente teve também um olhar aí sim de ficção científica ali, que a gente viu a Colossal, que vem falando, né, sobre essa evolução, mas declarou bastante que o princípio de todos os estudos da Colossal é trazer saúde, né, é buscar cura, é buscar, inclusive, a questão hídrica, o problema hídrico ali no mundo. E, João, conta pra gente, então, um pouco do que foi esse papo ali da Colossal e o Parque dos Dinossauros, vai. Já o ano passado estávamos à espera que eles trouxessem ali o dinossauro em miniatura vivo. Eles não trouxeram, mas garantiram que no laboratório tem o rato, que é o parente mais próximo do dinossauro. Só explicando aqui e concordando com a conversa, quer dizer, a ficção científica está cada vez mais aborrecida do que a vida real, não é? Nós já não é só viagens para Marte, não é só evolução tecnológica, mas, quer dizer, tivemos no palco uma conversa do Ben Lam, que é o da Colossal, com o ator o Seth Green, e que basicamente eles estão a reunir genes hereditários dos animais num animal para trabalhar na de-extinção, ou seja, eles querem trazer de volta mamute, por exemplo, e eles até, o rato é precisamente o parente mais próximo do mamute, portanto não é uma coisa que está assim tão longe. E realmente esta coisa da de-extinção é uma realidade, está a ser trabalhada hoje em dia em laboratório pela Colossal. Eu recomendo que entrem no site e vejam também, há uma série de vídeos a explicar o que eles estão a fazer e realmente é de outro planeta. Eu acho que não, quer dizer, não precisamos de ver muito conteúdo. Eu vou cancelar a minha assinatura da Netflix porque não preciso, eu vou ao Salto by Salto, assim já tenho ficção científica para me entreter o resto do ano, não é? E você, Larissa, o que é que você viu também por aí que lhe deu assim um nó no cérebro? Eu queria, na verdade, até colocar um ponto sobre essa palestra da Colossal. Eu acho que ele trouxe a questão do mamute, então, de trazer de volta o mamute, mas ele trouxe muito uma questão de equilíbrio da fauna e flora. Isso foi super interessante. Então, a importância do uso da tecnologia e todos os estudos que a Colossal faz é buscando um equilíbrio de fauna e flora, promover a biodiversidade, então, um equilíbrio ecológico realmente, e uma questão de aspectos éticos mesmo, né? Então, como reintroduzir essas espécies que então seriam trazidas de volta dentro dessa, da natureza, enfim, dentro da realidade, né, novamente. Isso foi muito interessante, foi muito impactante. No nosso wrap-up houve um impacto quando a gente falou sobre essa palestra, então gente super a favor e super animado com essa tecnologia e outras pessoas um pouco impactadas, será quanto isso é real ou não é? Enfim, preconceito, né? Um leve preconceito. A gente tá falando de doutores como Alisson, como Priscila e tal, você para e escuta. No caso dele, parece que a gente está falando de um lunático milionário que está gastando seu dinheiro em pesquisas que não vão. Mas os KPIs que ele colocam e ele se expõe para ser cobrado são muito altos, né? Exatamente. E assim, ele traz muitos dados, né? Então ele traz os dados, ele traz todo o estudo que eles vêm fazendo. Então, enfim, foi muito interessante. Foi uma palestra que eu fui impactada pelas pessoas que estavam ali. Então, vamos assistir. Eu saí de lá realmente surpreendida. Foi bem bacana mesmo. Eu adoro. Assim, eu assisti o ano passado, né? Então, eu acho que para quem viu o ano anterior e esse ano, é legal porque você vai acompanhando, né, a trajetória da pesquisa, porque eu acho que, lógico, tem várias pessoas, né, vários estudos de tendência que a gente vê todos os anos, mas é muito legal porque essa é uma história, né, eles estão tentando fazer isso e eles mostraram, eles já conseguiram isolar um dos genes do mamute, que é o que eles no final, né, estão tentando reconstruir com uma genética de um elefante.
E aí eles já conseguiram isolar um gene e implementaram num rato, e aí o rato ficou peludo. E aí mas isso é muito besta. Mais ou menos, né? Porque é isso que a Lara estava falando, assim, a grande questão não é sobre eles terem conseguido fazer um rato peludo, não é sobre isso, mas é o quanto eles estão conseguindo evoluir essa tecnologia para que no futuro essa tecnologia sirva para muitas outras coisas, recuperar biomas que a gente vai perder. Eles deram um exemplo de 3 ou 4 animais que estão em extinção, que inclusive tinha um deles que, por exemplo, só tem 2 fêmeas, então você nem teria como ter, né, uma reprodução desses animais hoje em dia. Então, quanto que isso é importante, na verdade, para um futuro, olhando o quão degradado a gente está no mundo, né, o quanto a gente está perdendo muitas espécies, a gente conseguir recuperar. E aí, uma das coisas que eu acho que é muito legal que eles falaram é que a importância, inclusive, da gente fazer como se fossem né, uma coletânea ali genética, né, para conseguir guardar os genes dos animais que a gente tem hoje, para poder, no futuro, conseguir reproduzir esses animais, porque, no caso, um dos principais desafios, né, eles falaram, por que não os dinossauros e por que o mamute? Porque os dinossauros a gente não tem nenhum material genético armazenado deles, então por isso que não é possível recuperar os dinossauros. E aí a importância, então, da gente conseguir guardar dos animais que a gente tem hoje para num futuro a gente poder colocar eles de volta no bioma. Então, para mim foi muito legal. Mas o que mais, Lari, além dessa que você acha que marcou para você o SX esse ano? Eu acho que também teve uma palestra que chamou bastante atenção, que foi a palestra do Ben Stiller. Foi uma palestra que houve até um leve constrangimento ali, porque ele trouxe spoilers da série do Ruptura, né? Então ele é o diretor da série, ele fez a série, enfim. E ele trouxe... A série ela é muito impactante porque ela vai total em desalinho com a questão da saúde mental e social. Então é a questão mesmo do conflito dentro do pessoal e do profissional, do uso do poder e das empresas de controlarem as pessoas no ambiente de trabalho, enfim. E ele traz, além, obviamente, da parte de questão de spoilers da série, então tinham seguranças ali andando para ninguém fotografar e tudo mais, houve até essa tensão, que é a mesma tensão que você sente assistindo a série. Ele abordou muito sobre como a inovação é essencial para moldar a cultura e o entretenimento contemporâneo. Então ele traz a questão de inovação, ela é necessária para todos os segmentos, e no mundo de entretenimento, da cultura, ela realmente é importante para moldar mesmo essa tendência, essas mudanças do setor. Eu acho que se tem uma palavra ou uma expressão, né, que é a expressão, todo ano a gente volta com uma palavra, uma expressão que marca o evento. Eu acho que esse foi a tal da epidemia da solidão, né? E aí a gente abriu falando sobre isso, sobre a questão da saúde mental, que migrou para essa questão da saúde social. E aí eu falei de Scott Galloway e trazendo um dado até que ele trouxe no palco do evento ali, que os nossos adolescentes já se encontram 70% menos do que a nossa geração se encontrava, né? Essa dificuldade de relação social mesmo que a gente vê, está cada vez mais constrangedor e cada vez mais incômodo de dar um abraço em quem a gente não conhece, em quem está do lado ali. E aí ele trouxe muito, obviamente, trazendo essa questão da IA, da tecnologia e tudo, mas ele trouxe que a questão da solidão é a epidemia não dita da economia americana, né? Ele traz muito, obviamente, muito crítico, muito contundente ali ao governo americano, sobretudo a atual gestão ali, e que não existe produtividade onde não há pertencimento, né? Então ele traz muito essa questão de como é que a gente se entende como comunidade e tudo. E eu acho que aí trouxe muita coisa que se discutiu. A gente pode ir abrindo janelinhas aqui, né? O Plaud foi talvez o device do ano no South by South, e ele traz ali os mapas mentais, né? Ele vai abrindo as conversas. E para quem usa Plaud no dia a dia, né? Ele abre as conversas e depois ele vai fechando os mapas mentais para tentar chegar numa questão. E aí, o que a gente via ali era o Plaud abrindo conversas e não conseguindo fechar, né? Laura, pegando tudo isso, então, assim, trazendo, obviamente, acho que seu caderninho é super rico ali, tem um monte de coisa que a gente quer descobrir dele, mas
Como é que você pegou isso? Só pegando esse gancho, né? A gente fala de um lado e se preocupa, ou a gente tende a se preocupar com a epidemia da solidão, mas de outro lado a gente assiste uma palestra sobre psicodélicos e emoções sob demanda. Então, me preocupa como a gente vai fazer para compatibilizar esses dois mundos, né? Porque a hora que nós, enquanto sociedade, a gente cria emoções sob demanda, a gente está se isolando cada vez mais, né? Sim. Então, hoje eu preciso ir para um bar, para uma festa, para confraternizar, para me alegrar, para rir. E a evolução e a tecnologia estão mostrando que a gente pode ficar em casa, usar um psicodélico e sentir emoções que eu não preciso mais de pessoas em volta. Então, me preocupa essas construções de tecnologia que estão dominando, mas que quando a gente vê como é que elas vão como elas vão coexistir, me preocupa, assim. Ou como o John Maeda trouxe, ter inteligências artificiais nossas que se comunicam entre elas, né? Que tem a minha inteligência artificial e a tua inteligência artificial se relacionam socialmente e talvez a gente não, né? A gente tá entrando um pouco nesse mundo. Desesperador, né, gente? Mas vai dar tudo certo. Eu sou aquela pessoa do copo meio cheio sempre, assim. Sempre acredito que no final vai dar tudo certo. Se você sentiu falta de algum assunto desse nosso papo, é porque esse é o primeiro. E, obviamente, a gente vai aqui abrir as nossas conversas. Muitas coisas vão acontecer aqui nessa série pós-South by Southwest. E acho que isso é a prova de o quanto está se tornando complexa essa conversa, né? Antes bastava a gente fazer um episódio ali, uma conversa, e a gente fechava aquilo que a gente queria trazer. Outros eventos, inclusive, a gente consegue fazer isso. E o South by Southwest está demandando essa necessidade da gente discutir cada vez mais, né? Aliás, o Institute for Tomorrow e a AB Design tomaram por decisão não entrar na corrida do reporte mais rápido ali. O que a gente está buscando é, de fato, descer essas conversas com pessoas como a Laura, que estiveram provocando essas conversas e entender como é que isso tudo desce para o nosso dia a dia, como é que isso se aplica de verdade ali. Então, queria, neste primeiro episódio aqui, agradecer muito a Laura e a Larissa, que estão aqui presentes com a gente. A gente vai trazer ali outros assuntos nas nossas próximas conversas ali, mas escutar de vocês aí um pouquinho como que a gente fecha esse primeiro episódio ali, o que vocês trouxeram na bagagem. Eu agradeço imensamente o bate-papo. Espero que todo mundo tenha aproveitado e que consiga sentir um pouquinho do que são essas discussões do SX. O que eu trago para mim é que inovação é coragem. A gente precisa ter coragem, a gente precisa tomar risco para a gente conseguir sair na frente. Então, apesar do medo, mas vai com medo mesmo, assim. A gente precisa tomar determinados riscos para estar à frente dessas discussões e conseguir participar e aterrissar o que a gente tem ouvido falar lá e que deixou de ser um filme um filme passou a ser realidade, né? Então, é o que eu trago. A gente tá ali como protagonista dessa história. O que eu trago para mim, na verdade, é o equilíbrio em conseguir colocar todas essas caixinhas juntas e manter um equilíbrio como ser humano realmente. Então, como manter o equilíbrio dessa inovação, dessa quantidade enxurrada de coisas tecnológicas e tudo que a gente vem vivendo, e numa era totalmente de inteligência artificial, manter a saúde social, manter a saúde mental e essa conexão tão importante para todos nós. E o SX, ele faz esse choque com a gente, e ele traz essa reflexão que fica permanecendo por muito tempo na nossa mente. Então é sempre muito prazeroso estar lá e viver isso. Bom, eu queria agradecer a Larissa em nome da AB Design, nossa parceira já há anos ali. Agradecer também Cielo e Diageo, nossos patrocinadores nessa missão, e a diversos outros parceiros que tiveram com a gente ali. A gente teve a Estela IA, que está disponível para que vocês possam se aprofundar na conversa. A Estela IA vai receber agora todo esse conteúdo de download para a gente poder seguir ali, né? Para quem não conhece, a Estela é um bot onde ele está alimentado por todas essas nossas conversas e a gente pode aprofundar. Então, agradecer ali a 20 Dash, agradecer a Joco, que segue também nessa jornada com a nossa trilha de conhecimento a partir da gamificação de todo esse conteúdo. Loi, que foi nossa parceira,
durante o evento, a Madre, que foi nossa parceira ali, Coletivo Design, que tem ali nos acompanhado nessa jornada. Aliás, vamos ter um episódio, né, com a Vanessa falando sobre esse olhar de design, marca, storytelling do que a gente traz. E o Questionou, a Keneco, que teve também a participação do Léo, junto com a gente ali, né, trazendo muita conversa ali nos nossos dias ali, e que a gente segue também nessa parceria em diversos produtos ali que a gente vai desenvolver ao longo do ano. Esqueci alguém, Camila? Eu acho que não. Agradecer novamente a Empathy por ter recebido a gente. A Madre. Já falamos. Falei da Madre. Já? Então, agradecer novamente a Empathy por ter recebido a gente. Fiquem com a gente tem muito mais para contar, outras conversas, muito conteúdo, e até o próximo episódio. Um grande abraço.